Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, seja bem-vindo de volta aqui às nossas entrevistas ao longo do dia. Você que nos acompanha aqui no site sabe que damos acompanhamento, né, nos mercados de commodities, no mercado financeiro, no acompanhamento das safras e a gente não pode se esquecer, né, de trazer sempre as últimas novidades, as últimas tecnologias que estão acontecendo no nosso agronegócio, no agronegócio 4.0. E boa parte das inovações chegam até ao campo, né, ao agronegócio, através das startups. Né? Há um grande ecossistema de startups voltadas para o agronegócio. Na pandemia, né, esse setor cresceu muito, né, as agtechs viraram grandes fornecedoras de serviços e de atendimento para o agronegócio. E uma parte desse ecossistema passa pela aceleração de empresas, aceleração de startups. A gente vai conhecer um pouquinho dessa história de aceleração com o Paulo Humaitá, CEO da Bluefields Aceleradora. Paulo, seja bem-vindo ao site Notícias Agrícolas. Erickson, obrigado pelo convite de estar aqui. Um abraço aí para todos os que estão acompanhando a gente. Bom, Paulo, a gente vive um momento muito interessante, principalmente aí para as startups, né? Eu vi que vocês chegaram, inclusive, a participar do Shark Tank, né? Nadando com tubarões, enfim. Acho que nadar com tubarões é a palavra de ordem para que qualquer empresa que passa aí pelo coronavírus, né? Por toda essa bagunça que aconteceu na economia e está acontecendo ainda. Mas para uma startup, né? Uma empresa que está iniciando, né? Como é que é nadar com os tubarões? Né? O que precisa ter em mente aí para uma startup se dar bem no mercado? Uma jornada de alto risco, né? Inovar no setor do agronegócio, no Brasil de forma geral, é algo bem desafiador. Nadar com os tubarões é assumir esse risco e muito daquilo de novas tecnologias, de tendências que os empreendedores querem e sonham em colocar no campo, precisa ser muito testado, precisa ser muito validado, prototipado, enfim, inúmeras fases, né, dessa jornada empreendedora. Então, isso leva bastante tempo. Realmente, algumas das startups que a gente já acelerou participaram do Shark Tank e algumas conseguiram a captação de investimento dos tubarões, né, para que pudessem também, através do capital, impulsionar e ter mais tempo para testar suas ideias, suas inovações no mercado, no agronegócio e assim por diante. Então, a gente tem acelerado essas startups, né, ajudado não só com metodologias de inovação, de máquinas de vendas, de aumentar o impacto que eles já fazem, mas de tentar encurtar esse tempo do ponto A até chegar no ponto B, né, do que esses startups tiverem sozinhos. Então, fazer isso num ritmo acelerado, fazer essa inovação acontecer de uma forma impulsionada, alavancada, e além de ajudar esses empreendedores também com conexões, né, com mentorias, com investidores, com parceiros, com potenciais clientes. Então, a gente também tem, desde 2019, aí, não só os programas de aceleração com as startups, mas também conexão, programas de inovação aberta que conectam e testam essas soluções das startups com grandes empresas, grandes produtores e assim por diante. E Paulo, uma coisa que vai acontecer, né, nessa retomada aí da economia, desse novo normal, é que muitas empresas fecharam as portas, infelizmente, né, ao longo dos últimos 2 anos, ou seja, lacunas foram criadas e essas lacunas em algum momento precisarão ser preenchidas, né? Isso é coisa do mercado, vai acabar acontecendo. Ou seja, há uma grande oportunidade de novas empresas, né, aí as startups vão poder acabar preenchendo essas lacunas, mas vão precisar ter uma nova mentalidade também, né? Então, como é que as pessoas que querem adentrar, né, o ecossistema de startups ou o ecossistema de inovação, o que elas precisam conhecer de dentro do ecossistema? Por exemplo, temos investidores anjos, temos aceleradoras, hubs de inovação. Como é que a gente explica, né, todo esse ambiente para essas novas ideias que vão surgir aí para preencher grandes lacunas da economia que vão ficar pela frente? Isso muito bem notado, Erickson. Existe sim lacunas no mercado,
Até mesmo negócios digitais, startups que a gente acelerou, sofreram também durante a pandemia, né? Porque tem sido uma crise, né, econômica também afetando vários setores, mas muitas startups cresceram de forma acelerada porque já tinham modelos remotos, digitais, já tinham soluções inovadoras que vieram como um encaixe perfeito aí durante alguns desafios que as empresas enfrentaram na pandemia. Esse ambiente, esse ecossistema de startups é algo, de certa forma, novo no Brasil, né? Quando eu comecei minha carreira no comecinho da faculdade, anos 2000 e pouquinho, chamavam-se empresas nascentes de base tecnológica, né? Eu trabalhei 4 anos numa incubadora, junto com empresas juniores, startups que não tinham esse nome, mas começavam a surgir, né? Produtos digitais, plataformas, e hoje a gente já tem aí mais de 15 mil startups em todo o Brasil, com potencial de crescer para pelo menos 50 mil startups nos próximos anos. Então, tem muita coisa vindo. E a gente aqui na Bluefields, como uma aceleradora desse ambiente de startups, a gente acredita muito que o futuro do Brasil passa pelo que a gente tem aprendido, né, de biodigital. Então, tudo que é bio, né, que é vocação brasileira, que é saúde, que é agronegócio, que é alimentação, no mundo digital com tecnologias, né? Então, soluções biológicas com uma roupagem digital. Então, muita coisa disso o Brasil tem potencial para crescer e avançar muito, preenchendo essas lacunas. E quanto às conexões, né? A startup, ela depende de uma colaboração. As pessoas admiram muito, especialmente grandes empresas, olham para a startup e falam, caramba, como que elas colaboram bem, como que elas cooperam bem, e tentam embutir, né, incluir, absorver essa cultura de colaboração de uma startup. Mas, na realidade, a startup ela colabora e ela coopera porque ela depende disso. Ela tem essa necessidade de sobreviver e, se ela não cooperar, ela não vai conseguir fazer isso. A partir de uma aceleradora, a partir de um hub de inovação, a partir de um ecossistema local, regional, a startup e esses empreendedores que estão sonhando, que estão querendo desenvolver essas soluções, conseguem fazer bastante isso. A gente tem alguns dados aqui na Bluefields, onde o potencial de sucesso, tanto em empregar número de pessoas, ou em alcançar um investimento, ou em validar um negócio, é de 2 a 3 vezes maior de startups que passam por um programa de aceleração do que aquelas que tentam fazer sozinhas, porque, de novo, a aceleradora ajuda com todas as metodologias, com ferramentas e tudo mais, mas também conecta muito os empreendedores, né, os inovadores, que acaba tendo essa jornada muitas vezes solitária, né, de não conhecer as pessoas. Então, as aceleradoras têm redes de mentores, investidores, potenciais clientes, que pode ajudar muito nesse processo de inovação que é bastante desafiador. E aí a gente tem um processo também, né, Paulo? Acho interessante a gente trazer aqui, que a visão da startup tem a visão B2C, né, ou seja, as empresas que desenvolvem soluções para clientes, mas há um grande potencial do B2B, porque a gente vê, né, a gente está tendo grandes dificuldades logísticas, grandes dificuldades de insumos, aí está uma outra grande lacuna que a gente está conversando aí, e na verdade essas lacunas se transformam em oportunidades, né, a gente tem que sempre olhar por esse caminho. E a Bluefields está entre as mais admiradas aí desse ecossistema de aceleração, né? É sempre uma das mais citadas, enfim. Como é que a experiência de vocês mostra, né, esse caminho, não só B2C, mas esse B2B, dessa retomada, né, de facilitar o encontro entre, né, as indústrias, para facilitar, melhorar a logística, o fornecimento de insumos, enfim. Qual que é o caminho aí das pedras, né, nessas novas empresas aí? Sim, a gente vê com muito bons olhos já há alguns anos esse público-alvo B2B, né? Então, startups, empresas, até o modelo B2B2C, né? Então, startup e a empresa trabalhando como um canal para chegar até as pessoas, para levar soluções de forma mais fácil para as pessoas na logística. A gente olha muito para o ambiente dentro da porteira, né? No agronegócio, onde tem muita oportunidade de processos e melhorias, onde as startups também podem ajudar, não só no processo como ele é hoje, né, que a gente fala o horizonte 1 ali, de inovação, mas olhando para frente também,
já que os mercados estão em constante transformação, em constante mudança, né? E realmente a gente foi anunciado aí recentemente a Bluefits como top 10 aceleradoras do Brasil, né, pelo Startup Awards, que é meio que o Oscar aí do mundo das startups, então a gente está bem feliz aí, até porque foi uma votação do ecossistema, né, dos empreendedores, das startups que acabaram votando, então a gente fica muito feliz de ter esse trabalho reconhecido. E aí, só para terem uma ideia, né, os principais termos aí de empresas que acabam fazendo parte do ecossistema de startups, isso falando dentro do agronegócio, né, são fintechs, agtechs, foodtechs, biotechs, indtechs, enfim. Como é que encaixa cada uma dessas pecinhas dentro do agronegócio, algumas inclusive cruzando, né, informações entre elas? Como é que a gente explica todo esse ecossistema dentro do agronegócio? Essa é uma excelente pergunta, Erickson. A gente vê hoje a tecnologia em si, ou tecnologia, não como um segmento específico, né? Mas ele é transversal e tem atingido todos os segmentos. E esses nomes, né, de startup, techs e tal, é justamente para identificar aonde essa tecnologia é aplicada. Então, a gente está acelerando agora, para dar um exemplo bastante prático, uma startup que ela tem uma nova tecnologia relacionada à genômica para gestão, análise de solos, né, para melhorar a questão de pulverização e várias coisas de agricultura de precisão, né? Então, você usa uma tecnologia genômica, você usa ali, combinado com isso, ciência de dados, inteligência artificial, mas aplicado ao mercado do agro, né? Então, essa é uma agtech, uma agrotech, né? Então, independentemente da tecnologia, quando a finalidade da startup é promover inovação em determinado mercado, ela acaba entrando nessa vertical dentro da startup. Então, o exemplo que foi dado, uma fintech, é geralmente uma tecnologia aplicada ao setor financeiro, ao setor bancário, financeiro de forma geral, né? E que hoje as fintechs representam a principal vertente hoje no ecossistema de startups. Mas, como eu falei, o Brasil tem um potencial gigantesco para ter cada vez mais agtechs, né, no setor do agronegócio, healthtechs no setor de saúde, foodtechs no setor de alimentação, e essas startups já representam aí, desses setores do biodigital, que a gente gosta de falar, quase um terço, mais de um terço aí das startups brasileiras. Então tem muita coisa pela frente nesses setores aí do biodigital para a gente acelerar, e o Brasil um potencial gigantesco também. E até mesmo para preparar, né, os produtores rurais. A gente espera que ano que vem voltem, né, as grandes feiras agrícolas. E uma das últimas feiras que eu fui, né, antes de fechar tudo, foi a AgriShow. E na AgriShow, todos os estandes mais tradicionais de maquinário agrícola tinham uma startup. Era uma coisa que naquela época era novidade e tal. As pessoas precisam estar preparadas, né? Quando a gente voltar a ter esses ambientes das feiras, as startups vão tomar cada vez mais os espaços aí desses tradicionais stands, né? Com certeza, Erickson. E não só como um espacinho lá, a cabana das startups, mas expondo principalmente, né? Você tem startups hoje grandes já no Brasil, então a gente vai se acostumar a andar nessas feiras aí, AgriShow e outras, e ver empresa, grande empresa familiar, startup, tudo junto ali e colaborando. Eu acho que a gente, com uma cultura brasileira bastante relacional, a gente tem um diferencial competitivo frente a outros ecossistemas de países diferentes, de realmente colaborar mais. Então, acredito que o agronegócio está no caminho certo para isso, e cada vez mais startups e grandes empresas também têm cooperado. A gente, como aceleradora, faz essa ponte, tenta traduzir essas formas diferentes de fazer negócio, né? A realidade de uma startup é bem diferente de uma realidade de uma grande empresa. Então, nosso papel é um pouco desse, de fazer o meio de campo também, dessa jornada de colaboração. E aí, para a gente finalizar a nossa conversa, quero saber para onde que vão, né, os caminhos das startups no Brasil. O que a gente vê, né, a gente tem sempre São Paulo como uma grande base ali de conhecimento, uma grande base de profissionais especializados nisso. A gente teve um gap de profissionais dentro das indústrias, dentro das startups, né? Muita gente acabou sendo, né, resgatada para trabalhar em empresas em outros países, né, pela facilidade
de trabalho remoto, enfim, muitos profissionais acabaram tomando esse caminho, né, de ir para trabalhar em empresas multinacionais, enfim. Houve um certo gapzinho aí de profissionais. Mas, enfim, de qualquer forma, nós temos grandes polos, né? Piracicaba, aqui pertinho de Campinas, São Paulo, Mato Grosso. Qual que é o futuro, né, das startups no Brasil diante de tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo? Esse é um excelente ponto. A principal tendência hoje das startups é a interiorização desse movimento de inovação a partir dessas startups. Tá? A gente vê muita coisa no interior do Brasil acontecendo, não só no interior de São Paulo, Mato Grosso, então, como também no Paraná. Aqui na Bluefields a gente está participando de uma criação de um hub, de um ecossistema de inovação chamado Vale do Genoma, em Guarapuava, com mais de 300 pesquisadores em genômica, inteligência artificial, aplicado em saúde preventiva, incluindo pecuária, incluindo agronegócio, solos e assim por diante, né? Então, tem realmente muita coisa acontecendo e nos próximos 5 anos a gente vai ver esses vales, né? Esses ecossistemas locais, regionais, interioranos mesmo, de inovação e startups surgindo no Brasil. Já é na verdade, não é nem uma tendência, mas já é uma realidade e cada vez mais isso vai descentralizar de São Paulo. São Paulo hoje é a 31ª cidade com um ecossistema de startups mais forte hoje do mundo, né? Então, disparado aí, principal cidade do Brasil, e esse movimento está descentralizando, o que é muito bom para a nossa economia, para a geração de empregos e principalmente para a retenção de talentos, né? Um ecossistema forte de inovação, startups, ele precisa ter muito talento. A gente olha hoje para ecossistemas de startups mais desenvolvidos, como Estocolmo, como Tel Aviv, entre outros, e vê realmente uma dificuldade muito grande e um esforço gigantesco em importar talentos, né? E hoje a gente tem massa crítica no Brasil, se a gente fizer isso de forma estratégica para desenvolver e fortalecer nossos próprios talentos. Paulo, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo ao site Notícias Agrícolas. Deixo aqui um último espaço para suas considerações finais. Legal. Obrigado, Erickson. A gente acredita muito no futuro biodigital, nas inovações biodigitais no Brasil. Se você quer se conectar mais com a gente, encontre aí a Bluefields nas redes sociais, Bluefields_Aceleradora é o nosso Insta. A gente tem também uma comunidade gratuita para empreendedores, para startups que estão começando ou estão na fase de tração. Então, procura lá, que a gente sempre está à disposição aqui para precisar. Um abraço a todos que têm acompanhado esse canal. Obrigado mais uma vez. Conversei aqui com o Paulo Humaitá, CEO da Bluefields Aceleradora, trazendo informações aí, né, sobre o ecossistema de startups no Brasil. Aqui, né, tem gente que enxerga, né, o copo meio vazio, a gente enxerga o copo meio cheio. Enquanto, né, outros lugares estão discutindo, o Brasil vai ter problemas econômicos, problemas disso, problema daquilo e problema daquilo outro. Aqui a gente quer ver soluções, e boa parte das soluções estão aí nesse universo digital, no universo do agronegócio 4.0, do agronegócio digital, né, nessa formação de ecossistemas onde as pessoas vão fazer cada vez mais networking, cada vez mais se aproximar, né, mercados que se aproximam, aqueles mercados que pareciam tão distantes, hoje em dia fazem parte de um grande conglomerado de ações, muita parte dessas ações tomadas por jovens, né, jovens talentos, mas trazendo também, né, pessoas tradicionais do mercado. Como a gente conversou aqui na nossa entrevista, haverão muitas lacunas para serem preenchidas. E para esse pessoal, né, essas lacunas se transformam em oportunidades. Pensem nisso e fiquem atentos que sempre que tiver novas coisas acontecendo, né, nesse mundo das startups, no mundo do agronegócio 4.0, nós traremos aqui no site Notícias Agrícolas. Lembrando que estamos em todas as redes sociais. Sigam o nosso Facebook, Instagram, Twitter. Você que assistiu essa entrevista pelo YouTube, lembra de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like para que cada vez mais pessoas recebam os nossos conteúdos. Eu sou Erickson Cunha, para o site Notícias Agrícolas. Até a próxima. Um abraço.
Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.